O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra, e da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado, escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus aproximou-se, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e estimadas irmãs em Cristo, nós estamos lendo o capítulo 17 do evangelista Mateus, no dia em que nós celebramos o 2º domingo da Quaresma, com este evangelho da transfiguração do Senhor Jesus, lá no Monte Tabor. Os capítulos precedentes, ou seja, os capítulos anteriores, falam daquele momento em que Jesus pergunta aos seus discípulos o que eles pensam a respeito dele. Quem diz os homens ser o Filho do Homem, eles deram muitas respostas e assim por diante. E Jesus pergunta: E vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro responde: Tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir a este mundo. Jesus fica feliz com ele, elogia. Só que imediatamente Jesus passa a fazer o anúncio da sua paixão, do seu sofrimento, e diz que o Filho do Homem vai padecer, vai sofrer, mas depois vai ressuscitar. E Pedro, o mesmo que é elogiado por Jesus, agora quer conter, quer reprimir o próprio Cristo. Senhor, não diga essas coisas, não é assim. E Jesus fala: Afasta-te de mim, Satanás, porque tu não pensas como Deus, mas como os homens. Afasta-te de mim, não sejas uma pedra de tropeço. Jesus é o Messias, mas não para satisfazer as expectativas do povo judeu, que queria um Messias forte, poderoso, capaz de esmagar, de oprimir os seus adversários, em especial o Império Romano. Jesus é o Messias servo, humilde, amoroso, carinhoso. Este grande ensinamento que Jesus deixa. No entanto, eles estão entristecidos com esta possibilidade de o Messias morrer numa cruz entre os criminosos. Eles não entendem, estão desanimados, possivelmente querendo desistir de tudo. E é por isso que Jesus escolhe 3, Pedro, Tiago e João, e os conduz a uma alta montanha, o Monte Tabor. E lá acontece o espetáculo da transfiguração. Ao pé da letra, transfiguração é mudar de aparência, mudar de figura.
Jesus fica com o rosto luminoso, as vestimentas estão todas elas muito brancas e iluminadas. E naquele momento eles ficam muito felizes. Não há mais espaço para tristeza, para descontentamento, estão encantados. E ali há um misto de alegria, com medo, com pavor. E eles se prostram diante do Senhor com o rosto por... Mas Pedro vai dizer essas palavras muito lindas, de tão feliz que estava. É bom estarmos aqui. É bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias, porque havia 2 figuras ao lado do Senhor. Justamente estas figuras que representam toda a tradição bíblica do Antigo Testamento. Em Moisés, a figura da lei, dos mandamentos, da aliança. Em Elias, a presença da tradição profética. Homens que foram escolhidos para falar em nome de Deus e convocar o povo para que pudesse se santificar, se converter de todos os seus pecados. É bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Mas isso não acontece. De repente vem uma nuvem que os cobriu e a voz: este é o meu filho amado, no qual eu ponho todo o meu agrado, toda a minha complacência. Jesus é testificado pelas figuras do Antigo Testamento e pelo próprio Pai, pela própria Santíssima Trindade. A mesma voz que apareceu no dia do batismo do Senhor: este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. Nós escutamos a leitura do Gênesis capítulo 12, Deus falando e chamando a Abraão, o pai da fé, para que ele possa ser o pai de todos nós, para que tenha uma descendência numerosa, incontável como as estrelas do céu, como as areias, os grãos de areia nas praias, no mar. E o que acontece? Nos primeiros capítulos do Gênesis, 11 capítulos, nós temos atrocidade, nós temos tragédia, nós temos fracasso, temos pecado, temos o irmão que mata o outro. Por quê? Porque existiu a desobediência, porque os nossos primeiros pais não obedeceram à voz de Deus. A transfiguração exige de nós a obediência. Escutai o que ele diz. É fundamental que neste dia nós queiramos continuar esta nossa caminhada em direção à Páscoa, não somente pedindo a Jesus que tire da nossa vida, dos nossos corações, as angústias, os sofrimentos, as cruzes, o desânimo, como ocorreu lá com os discípulos, mas que nos dê a capacidade também de obedecer a sua palavra, a capacidade de podermos corresponder àquilo que Deus quer, honrando a sua santa vontade, a sua santa palavra em nossas vidas. Estamos buscando esta transfiguração, porque a transfiguração é como que uma antecipação da ressurreição de Jesus. Por que que o Senhor é transfigurado diante dos seus discípulos, essas testemunhas privilegiadas? Porque Jesus sabe muito bem que no futuro ele vai experimentar a cruz, a humilhação. Jesus vai ser morto, vai ser crucificado, e lá eles vão entender perfeitamente que Jesus é Deus, e Jesus aceita estar na cruz, não é por fraqueza humana, mas é por fortaleza, é por obediência ao Pai, é porque
ama cada um de nós que é pecador. Enfim, Ele assim o faz, porque nos ama tanto e quer nos salvar. Não é fraqueza experimentar a cruz, o sofrimento, o silêncio, de maneira alguma. É fortaleza quando estamos unidos a Deus, lembrando sempre que nós não fomos para o fracasso, para a morte, para os sofrimentos. Deus nos criou para a glória, Deus nos criou para o sucesso, Deus nos criou para que sejamos felizes, mas é importante também lembrar que a glória perfeita e plena virá ao final. Ao longo da nossa existência terrena, nós sempre haveremos de experimentar momentos cheios de dualidade, de dualismo, de ambiguidades, momentos felizes, mas também momentos tristes, momentos de glória, mas também momentos de sacrifício, momentos de abnegação. É bom estarmos aqui, como eles estavam felizes, como o coração daqueles discípulos está exultante de tanto júbilo. No entanto, eles são convidados a descer a montanha sagrada. Escutai o que ele diz. E eles descem a montanha. A nossa religião, amados irmãos e irmãs, não se faz somente neste momento em que estamos aqui na matriz de Nossa Senhora dos Remédios, que é um lugar alto também, para nós é um tabu, cantar louvores a Deus, participar da Santa Eucaristia, mas nós não podemos restringir a nossa fidelidade a Deus aos momentos de oração. Nós que somos transfigurados pelo amor de Deus, pela fé que nós professamos, também somos convidados a descer a montanha desses momentos de êxtase espiritual, para estarmos no meio do mundo, para levarmos esperança às pessoas. Este ano, a campanha da fraternidade nos cria esta consciência de que há muita injustiça no mundo, muita fome, muito egoísmo, muitas pessoas vivendo sem condições mínimas de existência. E a palavra de Deus quer converter, para transfigurar essas realidades. Somente pessoas que se sentem amadas por Deus são capazes de descer esta montanha para seguir em frente a missão de transfiguração do mundo. Existem muitos sofrimentos, não somente esta fome material de pão, de carne, de feijão e arroz, mas existem também pessoas sedentas de Deus, pessoas que estão satisfazendo a sua natureza humana apenas nos vícios, pessoas que não dão tempo a Deus, pessoas que se desequilibram, que pensam ou que entendem que o sentido da vida está em um copo de bebida alcoólica ou em qualquer outro vício, ou em uma vida sexual completamente desregrada, desenfreada. Nós queremos ser transfigurados. Existem muitas situações na vida que precisam ser transformadas. Cada um de nós sabe das suas necessidades. Que seja para nós esta liturgia, amados irmãos e irmãs, um encontro com o Senhor Jesus, que enche a nossa vida, nosso coração de tanta alegria, e que Ele também nos conduza nesta caminhada quaresmal em direção à Páscoa, para que sejamos libertos, transfigurados, que as trevas, que o erro, que os vícios, que as fraquezas que nos acompanham possam ser iluminadas, transformadas, para que possamos corresponder à vontade do Senhor. Quando estamos no caminho da obediência, tudo se transforma em abundância, tudo se transforma em alegria, tudo se transforma em bênção, como foi a vida do nosso pai da fé, Abraão. Ele se torna um abençoado que também vai abençoar as gerações futuras, abençoar a todos nós. Que o Senhor Jesus transfigurado
nos ajude para que possamos ser felizes, abençoados e transformados por seu amor e por seu poder.